Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou Marisa Mateus, médica psiquiatra, e hoje eu vim falar um assunto muito sério. Para quem não sabe, eu também tenho a residência médica em psiquiatria da infância e adolescência. Ultimamente, principalmente no último mês, aumentou, né? Eu venho atendendo muito mais pacientes, então aumentou a demanda de pacientes adolescentes. No primeiro momento da pandemia, essa é a minha percepção, tá? Aqui no consultório dos clientes meus. Eu vim percebendo assim, muitos pacientes ainda não tinham caído a ficha, né, dessa pandemia, que legal, ficar sem aula, fazer aula online, mas principalmente na última semana a demanda aumentou da procura pelo psiquiatra, tá, do adolescente, com queixas de pensamentos negativos, pensamentos até suicidas. Todo pensamento suicida não é brincadeira. Então, quando você pensa assim, é coisa de jovem, coisa de aborrecente, eu acho que é melhor a gente evitar esse tipo de frase, porque mesmo que seja de uma forma impulsiva ou não, porque a adolescência é um período de impulsividade, onde são muito mais inconsequentes, a gente deve levar a sério sim esse tipo de pensamento. Quando que você deve procurar o psiquiatra? Se você perceber, psiquiatra ou psicólogo, tá? Primeiro, eu aconselho até fazer uma abordagem psicológica. Se não tiver nenhuma ideação suicida, só uma alteração de comportamento, busque primeiro o psicólogo. Se já começar com pensamentos de morte, busque o psiquiatra sim. Então, o adolescente começa com uma alteração comportamental. Como eu disse, a fase de adolescência é uma fase naturalmente que você tem comportamentos impulsivos e comportamentos de instabilidade, mas você sabe como que é o seu adolescente dentro de casa, né? Ou você mesmo, se é adolescente, esteja assistindo esse vídeo, se começar a ter muitos pensamentos negativos, busque ajuda. A fase de adolescência tem o período de oscilação de humor? Tem. Mas se você perceber uma alteração anormal perto do que você está comparando, eu estou colocando assim você, se você tiver filhos adolescentes que estejam assistindo esse vídeo, porque o público meu que mais assiste esse vídeo é o público de adulto. Se você perceber um conhecido, um filho que esteja tendo muita alteração do comportamento, um isolamento, tá certo? Agora como é que eu vou ver isolamento, sendo que nós estamos em isolamento social? Você vai perceber sim, porque aí nem dentro de casa o adolescente quer se comunicar, começa a esquivar das atividades online, começa a alterar até o apetite, tá? Ou comendo muito ou comendo de menos. E um cunho pessimista na fala, tá? Tanto do pensamento, começa a pensar mais de forma negativa, como também na fala, começa a falar algo mais pessimista. Esse é um período que a gente está vivendo, que é o período da quarentena, um período muito atípico. Então é difícil a gente não associar uma alteração comportamental com uma reação normal que a pessoa está tendo pelo fato de ter esse isolamento social, pelo fato de ficar muito tempo dentro de casa. Nem todas as famílias têm uma estruturação saudável na formação, tem famílias, o núcleo familiar que tem muitas brigas, muitas rusgas, né, dentro desse ambiente familiar, que isso pode ficar mais intenso. O adolescente pode ter um comportamento muito mais impulsivo. Então eu acho que vale a pena sim buscar o psiquiatra. Você pode buscar, ou tem médicos, no caso, né? Eu atendo aqui em São Paulo, eu atendo em Uberlândia, mas você tem médicos que podem atender via telemedicina se você estiver num lugar que não tem acesso a um médico, tá? E aqui eu tô olhando uma cola que eu deixei aqui embaixo, um roteiro. E levar a sério isso, porque eu escuto muito o pessoal falar assim, a adolescência é fase da aborrecência. E a gente menospreza sentimentos reais aí, que podem ser mascarados, e o adolescente adotar comportamentos de riscos e se envolver com questões erradas, tá? Por mais que a gente esteja numa questão de isolamento social e supostamente você acha que pode controlar o adolescente porque ele está dentro de casa, você não sabe na internet com quem ele está se comunicando. E isso, fica essa ressalva, com quem que ele está se comunicando? Com quem... Que sites que ele está frequentando, que exemplos que está copiando, né? Então as redes sociais hoje em dia, a rede social vende o quê? Vende uma falsa felicidade, uma vida idealizada, que você acha que tudo é lindo. Aí o adolescente, eu estou dando exemplo de adolescência aqui porque o tema do vídeo é isso, mas se a gente for ver, isso implica em várias faixas etárias. Você olha essa rede social, você vê uma vida idealizada, você tem
a certeza, entre aspas, que está todo mundo feliz, menos a sua vida, que está todo mundo dando conta, todo mundo achando bonitinho, no sentido de, olha como eu estou superando, porque há uma idealização vendida na rede social que não é real aquilo. E o adolescente não tem necessariamente o juízo crítico para entender essas diferenças. E aí que vem a questão de você ceder aos impulsos. Sejam impulsos de usar substâncias ilícitas, de se formar vínculos de amizades negativos, de se cortar, tá? Eu atendo muitos adolescentes que se cortam, que se machucam. E isso é importante, você ter essa consciência de buscar ajuda. Não ignore, não coloque debaixo do tapete achando que vai passar, porque você na adolescência também era assim. Leve a sério, tá? Mesmo que seja um comportamento mais chamativo, né? Então a pessoa, o jovem está lá mais chamando a atenção, leve a sério, porque depois se acontece algo muito grave, você vai se arrepender por não ter tomado uma atitude. Seguindo o roteiro aqui, tá? Então a adolescência é uma fase de conflitos, é normal porque a gente tem um boom hormonal, então é comum ter essa oscilação de humor, mas quando isso começa a ficar muito frequente, muito intenso, prejudicando o relacionamento, né, a forma de se relacionar com os familiares ou com os amigos, fica um alerta aí, tá? Ou se envolve, por exemplo, envolve efetivamente muito rápido, forma um vínculo muito rápido, aí se esse vínculo se rompe de alguma forma, aí o jovem já afunda, querendo morrer por não ter mais esse relacionamento, por exemplo. É uma fase de guetos, então eu lembro da minha época de adolescência que todas, principalmente as meninas, né, usavam calça jeans, uma camiseta branca e um cabelão bem comprido, cortado em V, e uma mochila, que na época era uma mochila, parecia um edredom. Quem for da minha época vai lembrar disso, de estampa de florzinha. Aí você via, parecia um padrão, né? Era importante a gente estar nesse padrão. E se você não conseguia estar nesse padrão, você se sentia deslocado. Então, a fase de adolescência é uma fase de padrões, de moda, de estar todo mundo do mesmo jeito, todo mundo usando o mesmo linguajar. Eu acho bonitinho quando falo novas, de boas. Tem várias expressões que eu vou vendo com o tempo, que é da mesma geração, da mesma época dos jovens que eu vou atendendo, porque eu já atendo há muito tempo. Em psiquiatria infantil, eu me formei em 2003, então já faz um tempinho. Escolhas, é uma fase aqui de escolhas futuras. Então você pega lá um jovem de 15, 16 anos que tem que saber o que é para o futuro. Aí você pega assim, eu quero medicina, eu quero direito, eu quero engenharia. E se você pegar essas grandes áreas que são clássicas do jovem escolher, tem um apoio familiar. Se ele falar, eu quero ser tatuador, não, mas como assim? De repente o tatuador vai ganhar muito mais que o médico. Mas o jovem, ele tem pouca visão nas escolhas da carreira, até porque não tem experiência, e às vezes tem uma pressão social muito grande que ele escolha, né, todo o seu futuro naquele momento do colegial. Começa o colegial e vem a escola martela, né, Enem, você tem que passar, como se fosse um certificado de sucesso. Você passou no Enem, agora sim você pode ser alguém na vida. E não necessariamente, minha impressora está fazendo barulho aqui, não necessariamente é isso que vai determinar o sucesso, mas quando nós somos jovens, a gente não tem ideia do que é sucesso, então a gente espelha esse sucesso aonde a gente está vendo, aonde a gente vê esse sucesso, nas redes sociais. Aí das redes sociais eu vou falar uma que é clássica, que vem de um sucesso, que é o Instagram. Eu tenho muitas, como eu falei no começo, eu tenho muitos pacientes adolescentes, porque eu acabei me especializando bastante na adolescência. E a adolescência vê naquele mesmo padrão e fala assim, não, todo mundo é feliz, a minha vida que não é boa. Aí eu peço para, se o jovem permite, né, que eu veja quem ele está seguindo na rede social. Aí você vai, eu não vou citar nomes aqui, mas tem youtubers, instagrams, eu não sei como é o nome que vão falando, que tem milhões de visualizações. Aí você vê lá uma jovem, que eu tô pensando aqui de uma paciente minha que segue, é uma jovem artista que tem milhões de seguidores, ganha milhões de reais por mês, e é uma menina bem jovem, mas parece uma mulher adulta, de tanta maquiagem, de tanta pose. Então você tem uma adultização. Então você tem, as meninas estão muito sensualizadas ou muito adultas antes do momento.
Esta mesma atriz é seguida por uma outra paciente minha que só tem 11 anos de idade, que já quer maquiagem, já quer deixar a unha vermelha comprida. Eu acho que tudo tem um tempo, tudo tem uma fase. Não dá pra gente também colocar o adolescente numa redoma, tá? Hoje, supostamente, a gente está numa redoma pelo isolamento social por causa da saúde. Mas tem que olhar para o seu jovem, sim. Se ele está o dia inteiro trancado dentro do quarto, não consegue fazer as atividades online da faculdade ou da escola, fica o alerta. Se de uma certa forma o adolescente está odiando o próprio corpo demais, está querendo se transformar numa outra pessoa, idealizando ou copiando muito uma imagem, também fica o alerta, tá? Não pressione, se você tem filhos adolescentes, não pressione para que ele entenda todo o futuro. Perceba que é comum sim ele oscilar de áreas. Então, de repente, você pode ter um filho que queira fazer medicina agora e no semestre que vem não quer mais fazer medicina. Entenda, é uma fase que o jovem está imaturo, ele não pode ficar escolhendo tudo. O importante é estudar, fazer o dever dele, mas não faça desse período da vida dele algo extremamente chato, onde ele vai criar uma esquiva e uma birra do dever que seria o estudar. Então vai com calma, converse, escute o seu filho, tá? Ou sua filha. Escute o que ele quer para o futuro, como que ele imagina esse futuro. E outra ressalva também que eu pego muito questão de pais aqui, que dão tudo de mão beijada, com medo de os filhos sofram o que o pai ou a mãe sofreu na adolescência e acaba facilitando demais. Quando a gente facilita demais e faz tudo de mão beijada, você não cria no jovem aquela vontade, aquele impulso de correr atrás e buscar o seu, ou até a ambição. Tem que ser tudo meio termo. Na vida, tudo é meio termo, tá? Então, nem super proteção e nem ignorar totalmente o jovem. Falar, é coisa de jovem, isso passa. Não é assim também. Então, as escolhas futuras, tá? A pressão, que nem eu falei, a oscilação de humor, é um período também que é muito comum o jovem ter baixa autoestima. Por quê? Porque é um período que a gente se compara muito. Então, você pega a nossa sociedade, que tem um padrão rígido, que o jovem tem que ser magro, extrovertido, com muitos seguidores, muitos amigos no Instagram, muitos amigos no Facebook. Você percebe que é muita superficialidade? E acaba que a gente vive mais na aparência do que no conteúdo. Então isso é um reflexo da nossa sociedade. Porque senão você vai colocar também, a filha de fulano é fútil. Mas será que ela não é só o reflexo da nossa sociedade? Fica isso para pensar, tá? A gente pode debater isso em vídeos futuros. Redes sociais, do sucesso e essa questão familiar, tá? Família margarina, o próprio nome diz, tá? Eu tô com um negocinho aqui nas costas, por isso que eu tô mexendo bastante na cadeira. A família margarina tá no comercial de margarina, que dura 30 segundos, que todo mundo acorda feliz, maravilhoso, bom dia, tá tudo maravilhoso ali. Aquilo pra mim, eu não sei nem por que faço comercial margarina daquele jeito. A realidade é outra. A família, ela tem suas falhas, tá? E o importante é a união familiar e a gente trabalhar essa questão da união familiar e não apenas no indivíduo. Quando a gente coloca o adolescente problema, a gente está focalizando muitas vezes, tá? É claro que há exceções. A gente está focalizando todos os problemas nesse indivíduo, nesse adolescente. Então, ele é o problema. Será que ele não está sendo reflexo do problema da questão de relacionamento entre os familiares? É comum eu pegar um paciente que a família vem na esperança de que eu medique, entre uma medicação, esse adolescente seja bonzinho e não reaja a essa estrutura desagregada familiar, né? Que desagregação familiar. Por exemplo, você pega um pai que tem um vício em bebida e tem um comportamento agressivo dentro da família. Não necessariamente uma agressividade física, mas pode ser uma agressividade verbal. Esse ambiente familiar é um ambiente tenso. Como que uma criança e um adolescente se desenvolve num ambiente desse? Que defesas que ele vai criar num ambiente desse? E será que um pai ou uma mãe que tem um vício estão tendo condições de cuidar dessa criança, desse adolescente? Provavelmente não. Aí não adianta só você medicar o adolescente ou encaminhar o adolescente para o psiquiatra ou psicólogo. Tem que ser feito um trabalho na estrutura familiar, no conjunto. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Qualquer dúvida que vocês tiverem
principalmente nesse período de adolescência, coloque aqui nos comentários. Eu quero agora especificar os vídeos, principalmente para poder ajudar essa demanda que está vindo muito no consultório, certo? Busca o psiquiatra, então foi logo no início eu falei sobre isso, o psiquiatra e o psicólogo, e o uso de medicação. Se você tem um adolescente que usa medicação, também fica de olho nesse período, porque é comum, num desespero, principalmente se o jovem tem acesso ao tipo de medicação, e medicação da minha área não é uma medicação simples, são medicações controladas de tomar. Então, não deixe, sabe, se o jovem já está pensando, se isolando, uma alteração comportamental, uma esquiva, um isolamento social, mesmo no núcleo familiar ali, e começa a... Fique de olho também nos sites que esse jovem segue, quem ele está seguindo, quem que ele está admirando, tendo como ídolo. Eu tive uma jovem que os ídolos dela eram os roqueiros, isso já faz um tempinho, que coincidentemente ou não, eles se matavam por volta dos seus 25, 27 anos. O que ela estava querendo dizer com isso? Esse exemplo que ela estava seguindo. Eu lembro que isso foi na época que a Amy Winehouse tinha falecido. Então, assim, por que ela está fazendo essa identificação com esses ídolos? É como se estivesse dando, até a nível consciente, né, nem inconsciente, uma aprovação do suicídio como algo legal, tá? Aqui em São Paulo mesmo tem muitos jovens que já tentaram ou tentam suicídio por desespero, por falta de estrutura emocional para enfrentar o dia a dia. E como que isso na pandemia, principalmente, que você vai ter os pais fragilizados mais ainda, você não está tendo convívio social, esse isolamento, a questão de aula pela internet, nem sempre cumpre os mesmos horários. Então fique esse alerta, qualquer dúvida que você tiver, coloque aqui nos comentários e eu espero ter contribuído um pouquinho com esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.